Bem-vindos, alunos. Nós agora vamos dar a continuidade aí à aula de número 2 da nossa introdução aí para aprender a como mexer no Windows 10. Nós estamos aí nas histórias dos Windows, né? E o próximo aí da história seria o Windows XP, né? Para dar continuidade, né? Na aula anterior, nós falamos sobre, deixa eu ver aqui, o Windows 98, tá? Na aula anterior. E agora nós vamos falar sobre o Windows XP, né? Tá aqui. Eu creio que muita gente aí já passou por Windows XP e já conhece muito bem esse sistema, mas tem outros que realmente nunca mexeram no Windows XP, né? Era um sistema super rápido, né? Eu particularmente, quando passei pro Windows 7, né, demorou bastante para mim me adaptar, né? Porque você tem que ir se adaptando conforme as mudanças do sistema, né? Então, a cada sistema que você vai mudando, tem sempre uma pequena mudança que é feita, e às vezes também tem aquela mudança que é um pouco radical e você tem que acabar se adaptando àquilo. Mas a lógica é sempre a mesma, de criação de pasta, né? Você só tem que se localizar ali dentro do sistema, mas a lógica continua a mesma, tá, pessoal? Então vamos lá. O Windows XP, avançando no tempo, deixa eu pegar a nossa canetinha aqui, sem ela não fica legal. Então, vamos lá. Avançando no tempo, passando por algumas versões, chegando no ano de 2001, e a Microsoft lança o Windows XP, tá? O símbolo dele é esse aqui, tá? Windows XP. O Windows XP deriva da palavra experience, né? Para quem não sabe, ele deriva dessa palavra aqui, ó, experience. Neste sistema, o visual estava modernizado, e mais atraente. Estas eram as principais novidades. Foram lançadas duas versões do Windows XP. A versão Home, destinada aos usuários domésticos, e a versão Profissional, direcionada para usuários mais avançados, como por exemplo aqui o universo corporativo. Vamos lá, se dando seguimento, existia também uma versão mais barata e limitada quanto à performance, o Windows Start Edition, que foi desenvolvido para tentar diminuir a pirataria. Esse Windows aqui, ele é um Windows bem limitado, esse Start Edition, né? Porque você não conseguia fazer muitas coisas com ele não, tá? Até mesmo de colocar papel de parede que eu digo é o fundo de tela aqui, você tinha uma certa dificuldade, tá, pessoal? Então, vamos avançar aqui. Assim como o Windows XP, agora vamos falar sobre o Windows 7, tá? Assim como o Windows XP, o Windows 7 foi considerado por muitos um dos melhores e mais instáveis sistemas operacionais. O Windows 7 é esse aqui, tá? Desenvolvido pela Microsoft. E o Windows 7 foi lançado no ano de 2009, mais rápido, estável e fácil de utilizar, comparando com as versões anteriores, que foi quase um fracasso da Microsoft. O Vista, né? O Vista foi muito ruim, esse sistema aqui, ó. Esse sistema Vista aqui, antes de entrar o Windows 7, era esse sistema aqui. Então ele saiu logo de limpo, porque ele dava muito problema, tá? Então o Vista saiu e entrou o 7. O 7 era muito bom, entendeu? Até hoje tem muita gente que usa o 7. Mas só que o que acontece com o 7, pessoal, que a Microsoft parou de mandar atualizações de segurança, né? Então
o Windows 7 ele ficou muito vulnerável em questão de segurança, até para você fazer algumas transações aí de pagamentos na internet, os seus dados acabam ficando vulneráveis aí, o seu computador pode ser até mesmo invadido, né? Por hacks com tanta facilidade, por ter dizem muitos aí que o Windows 7 é como se fosse um queijo suíço, né? Nesse momento, porque tem várias possibilidades aí para você ser invadido, por ser um sistema que não tem mais aquela segurança, né, por não estar recebendo essas atualizações, tá? Falando no Vista, né, os usuários podiam ver algumas alterações visual em relação ao Windows XP, tá? Como por exemplo as cores, a transparência nas barras e até o menu iniciar mais moderno e atraente aos olhos do usuário. O Windows Vista, né, embora ele era um sistema aí que daria alguns probleminha, ele era muito bonito assim na transparência, né? Você clicava assim no menu assim, ele parecia que fazia uma modificação nas cores, era muito bonito, né? Eu creio que muitos ainda pegou esse sistema aqui, mas rapidamente pulou para o 7 devido a alguns problemas aí, tá? Vamos lá, vamos avançar. E agora nós vamos falar sobre, tá aqui, ó. Mas pelo fato do Windows Vista ter sido considerado por muitos um sistema instável e repleto de falha, a Microsoft lançou rapidamente um substituto, que seria o Windows 7, tá? Esse aqui ficou bastante tempo no mercado, até hoje tem, né? E logo depois veio o seu sucessor aí, que seria o Windows 8, tá? O Windows 8 e o Windows 8.1. No ano de 2012, nascido um novo Windows 8.1. Conceito de sistema operacional, ele foi otimizado para a tecnologia Touch, né? Para quem não sabe o que é isso aqui, Touch você que tem o seu celular que você toca na tela, né, com seus dedinhos, essa tecnologia aí você tem a facilidade de tocar e as coisas abrirem, né? Aquilo ali é o touch screen, tá? Então ele tinha essa tecnologia touch de toque, né? E o botão iniciar foi removido, foi um grande erro daí da Microsoft no Windows 8 remover, né? Inclusive tem alguns programinhas que coloca lá o menu iniciar, a Microsoft removeu isso aqui, ó, tá vendo? Removeu ele não abria assim dessa forma aqui, assim, ele abria aquele painel enorme, né, tipo um tablet para a pessoa mexer, e era muito ruim, né, porque para você desligar, né, você tinha uma dificuldade, tá? Então vamos terminar de ler aqui. Foi removido, né, um erro estratégico corrigido posteriormente. A tentativa foi de fazer o sistema operacional que rodasse em qualquer plataforma, seja para desktop ou dispositivos móveis. Mas esta ideia não foi bem aceita pela maioria dos usuários, que pediam instantaneamente a volta do menu iniciar. Com o aumento das reclamações, um ano depois, a Microsoft incluiu novamente o botão iniciar do sistema, atendendo principalmente as solicitações de usuários de desktop, tá? Aqui, ó. Aí voltou aqui, ó, agora com o Windows 10, tá? Isso aqui que eu estou operando aqui é o Windows 10, tá ok? Então vamos seguir em diante. Windows 10, tá? Em 2015, a Microsoft mais uma vez inova em seu sistema operacional. O Windows 10 volta a atender os usuários de desktop, porém é possível mudar o modo de trabalho para tablet, tá? Aqui no meu não está aparecendo, mas aqui em alguns computadores tem um modo tablet. Quando você clica, ele fica com aquela tela cheia de janelas para clicáveis, né? De quem tem a tela touch screen, né? Consegue clicar, né? Com o seu dedo, né?
com o modo tablet. Por isso que aqui está dizendo que tem essa possibilidade de mudar para o modo tablet. Aqui no meu já está desativado. Vamos vir aqui, ó. A intenção desta versão era unificar a plataforma tanto de desktop para dispositivos móveis, tá? Evolução do Windows, né? Caso você ainda não esteja vendo a interatividade, um cenário que contenha uma tela grande com um instante lado a lado de uma tela, avance para a tela, pois se trata-se de um emulador. No caso aqui, pessoal, eu não coloquei esse emulador aqui. O que seria esse emulador? Esse emulador, ele simula o Windows desde o começo, tá? Até chegar ao Windows 10. Como eu não tenho esse emulador aqui, eu vou colocar um vídeo, tá? Eu vou pegar um vídeo aleatório por aí da evolução do Windows, né? E vou colocar dentro do canal para vocês verem como é que foi essa evolução, né? Assim, visualmente, para você entender. Então, essa parte aqui nós vamos dar uma puladinha, ok? Então vamos avançar aqui. Sistema operacional. Assim como pode observar a interatividade, o sistema operacional é o responsável pelo funcionamento dos componentes interno e externo do computador, seja desktop, um notebook ou mesmo um dispositivo móvel, como os smartphones e tablets. Falando de uma forma mais simples, a função de um sistema operacional, além de englobar mais programas em um só, também administra o total funcionamento de todo o hardware do computador. Pessoal, quando a gente fala sobre hardware, tá? Toda a parte física do computador, tá? Eu vou abrir um programinha aqui, vou mostrar para você o que seria isso aqui, tá? Hardware, tá? Para você não ficar perdido, tá? Porque o sistema operacional é que faz esses componentes através de seus drives, né, funcionar, tá? Drives seriam pequenos programinhas específicos para fazer com que esses dispositivos funcionassem. Então vou mostrar para você aqui rapidinho, só dar uma pausa aqui. Como nós estamos falando sobre hardware, tá? Hardware é todas as peças do computador, tá, pessoal? Ó, o monitor é um hardware. Esse pessoal chama isso aqui de CPU, mas CPU não é isso, tá, pessoal? O nome disso aqui é gabinete, tá? O costume de chamar de CPU, na verdade, a CPU é o processador, tá? Então tem até um canal aí na internet que fala que o título dele é assim, CPU não é gabinete. Eu achei interessante. Então, aqui, ó, o teclado, o mouse, tá? E vou mostrar outras peças aqui. Aqui seria realmente a CPU, que é o processador, tá? A central de processamento aí. A placa-mãe, tá? Seria um hardware. Tá aqui, ó, o cooler, a memória. Esse aqui já é a placa de vídeo, tá? O monitor que eu já falei. Tá aqui a nossa fonte de alimentação que alimenta, que manda energia para o computador. Pincel não, que o pincel é só para limpeza, tá? Aqui o disco rígido, que é o nosso HD, tá? E aqui o nosso drive leitor de CD e DVD. E por último o disquete, que não se usa mais. E até mesmo o drive já está começando a sair, né? De linha, né, pessoal? Então esses seriam, tá? Os hardware, tá? Que são controlados aí pelo software, tá ok, pessoal? Então vou fechar aqui e vamos voltar aí a nossa aula aí, tá? Explicando sobre isso aqui, sobre hardware. Vamos lá. Veja os exemplos. Quando abrimos um texto e queremos imprimir este texto, clicamos, obviamente, na opção imprimir, certo? Neste instante,
quem está enviando estas informações solicitadas pelo usuário ao computador, neste caso, a solicitação de imprimir um documento é o próprio sistema operacional, tá? Que é um software, né? O sistema operacional. Tá aqui, ó. Nessa parte agora, pessoal, tá falando sobre ligar o computador, tá? Mas essa parte aqui é para você não ficar perdido, ó, ligando o computador pela primeira vez. Caso você ainda não esteja vendo a interatividade, que seria um programinha, tá? Então nós vamos abrir novamente o nosso simulador, tá? Só para mostrar. Pronto, voltando aqui ao nosso mini computador, ó, nós temos aqui a nossa CPU e aqui, ó, tem um botão bem aqui, ó. Esse botão, ele é responsável, é igual esse aqui assim, ó, responsável por você apertar aqui e ligar o seu computador, tá? No notebook tem, tá? No tablet tem, no celular tem, que seria o botão power, tá? De ligar. Só que tem muita gente que às vezes vai desligar o computador, aperta por aqui, mas aqui, pode apertar por aqui? Pode, mas tem que ser de uma forma leve, tá? Um clique e solta. Por quê? Porque se você pegar e segurar muito tempo, você desliga o computador bruscamente. Isso não é legal, tá, pessoal? Isso não é legal. Então, na verdade, quando o seu computador está ligado lá, é preferível que você desligue pelo sistema operacional, tá? E como que faz isso? Que eu não sei desligar pelo sistema operacional. Ligar, você vai apertar o botão, e desligar você vai vir aqui, ó, menu iniciar, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é no 10, tá, pessoal? Menu iniciar. E aqui nós temos o botão, ó. Se eu apertar esse botão aqui, vai desligar, tá, o nosso computador. Como eu não quero desligar, né, porque nós estamos fazendo a aula aí, tá? Senão nós perderemos a nossa aula aí, tá? Vamos voltar aqui. Vamos ver se a gente já vai terminar esse primeiro módulo aqui. Vamos lá. Vamos passar para essa parte aqui. E depois nós vamos finalizar essa aula aqui. Para isso, na parte de baixo da mesa, existe um estabilizador que está desligado. O que significa isso aqui, estabilizador, pessoal? Estabilizador é um dispositivo, né, que não sei se vocês já viram né, onde você liga o computador nele e ele liga na corrente elétrica, né, porque a nossa corrente elétrica, ela recebe uma energia que alterna muito, né? Então esse estabilizador ele ajuda a dar aquela estabilidade na rede elétrica, tá? Porque tem muita gente que liga o computador diretamente na tomada, que não pode fazer isso, tá, pessoal? Porque se tiver aqueles picos de energia, vai diretamente para a tua fonte, tá? Vai diretamente para a fonte. Quem não sabe é fonte. O que é fonte eu vou colocar aqui para você ver, ó. Voltando aqui, vou mostrar para você a fonte aqui. A fonte de alimentação é essa aqui, tá? Ela é responsável por ligar a placa-mãe, que liga todos os componentes aí do computador. Tá, pessoal? Então tem muita gente que faz o que? Liga o computador diretamente na tomada, mas precisa ter um intermediário ali, o estabilizador. Se você tiver um Nublake, é melhor. Por quê? Qual a diferença do Nublake para o estabilizador? O Nublake, se acabar a luz, você ainda tem energia, porque ele tem uma bateria interna, e então o seu computador não vai desligar. Aí vai dar tempo de você ir lá no menu iniciar e desligar o seu computador com segurança, até que a sua energia chegue, tá? A energia elétrica. Agora, se o seu Nublake ele tem uma capacidade de 2 horas, né, dá para você segurar tranquilo o seu computador ligado, tá? Então, eu vou finalizar essa aula aqui, porque já chegou a 19, né? Eu quero dar sempre 20 minutos de aula, e na próxima aula nós vamos dar continuidade aqui, mas só que eu vou trazer imagens, tá?
de estabilizador e também do no Blake, né, para dar continuidade aqui nessa aula aqui de ligar e desligar o computador, né, corretamente aí, para a gente dar continuidade aí na nossa aula, porque não adianta eu só falar e não mostrar algo aqui para você concreto, embora pode entrar em outros vídeos, tá, pessoal? Então vai seguir uma playlist bonitinha para você aprender realmente. E essa aula aqui tá nota 10, tá? Não esqueça de dar seu like. Se você está chegando agora e perdeu as aulas anteriores, assista do início, tá? Para você ficar fera aí de computador, ok? Então aquele abraço aí e até mais.